O meu convidado esta semana do Maluco Beleza é Manuel Marcos, meu colega da palhaçada. Colega da palhaçada. E que perdeu de forma vergonhosa. Sendo que estavas de peito cheio. Eu tive a escola do Herman. O Herman faz palhaçadas comigo. Eu já estou habituado. Não és tu que vais-me fazer rir. Peito cheio. Perdeu no jogo do sério. Eu só tive de fazer o. E este cu de riso. És um cu de riso. Essa expressão é deliciosa. O que é um cu de riso? É pá, é um rabo a rir. É um rabo muito solto. Eu acho que eu ouvi isto já há uns anos. Tu és um cu de riso, mas já não me lembro. E tu uma codorniz? Não, não, cu de riso. És um cu de riso. E tu fazes um rabo a rir. Assim, Por acaso eu sempre te conheci e tu és um gajo de riso muito fácil. Pá, e tenho um riso, acho que tenho um riso contagiante. Sim. As pessoas falam no meu riso e eu não sei, pá, mas o que é que o meu riso tem de. É contagiante. Acho que a palavra é essa. É contagiante. Quando nós fizemos o Pátio das Cantigas, o Lionel fazia questão de eu estar ao lado dele a ver a cena que fizemos para ver se a cena era engraçada. Mas não é um bom barómetro, porque tu riste facilmente. És um cu de riso. Ter um cu de riso a avaliar. Pois. Não é fixe. Não é fixe. Devia ter alguém que fosse. O que é o contrário de cu de riso? Pois. O que é o contrário de cu? Não sei. Não sei. Mas ser um cagalhão, um cagalhão de riso. Um cocó de riso. É o que sai, pronto. É o cagalhão. Não ri, o cagalhão não ri. Pronto. O cu pode rir, o cagalhão não ri. Ter um cagalhão de riso ao lado, sempre cagalhão. Isso é que é difícil. No dia que puseres um cagalhão a rir, aí tens graça. Pôr um cu a rir é fácil. Com isto já parece a conversa do Marco com a menina. Pois é. Mas isso não trouxe problemas na tua vida como humorista? Quer dizer, problemas não traz, claro. Não, eu uma vez estávamos numa gravação de umas andotas que o Herman fazia. Eu lembro dessa cena. Eu era puto, tinha chegado ali, tinha caído ali naquela família e estávamos a fazer a gravar uma das andotas e o meu Chico tinha um avião para apanhar a seguir à gravação. Sim. E eu só me ria. Então o meu Chico está no princípio estava a achar alguma graça. Está nos bloopers do DVD das andotas do Herman. O meu Chico, olha Marquinhos, tu enganas-te, tu riste mais uma vez. Pois, vernáculo à Monchico. Sim. Eu tenho que ir cá um dia, o Monchico também. Enganas-te mais uma vez. Eu tenho um avião para apanhar. Ai. Por acaso essa cena, muitas vezes o pessoal pergunta: vocês não se riem nas vossas provas? Sim, às vezes rimos muito, pá. E é perigosíssimo porque entramos numa espiral que já nos rimos de estarmos a rir. Já nos rimos de estarmos a rir e o medo de rir e é terrível. É das coisas. Depois tens uma equipa que é capaz de se rir na primeira ou na segunda, mas depois tens na terceira, ou quarta ou à quinta, já não estão a achar piada. Pois, já não estão a achar Eles querem ir para casa. E nós estamos ali a curtir. E nós estamos ali numa espiral, não conseguimos. Falaste, olha, vamos começar justamente com o Herman. És quase indissociável do Herman em termos televisivos, não é? As pessoas ainda, apesar de neste momento não estás a fazer nada com o Herman, não estás? Não. Tenho feito algumas coisas, algumas participações nos programas dele, mas não estou a fazer nada. Mas o Herman, sem vou sempre lá parar. Mais cedo ou mais tarde, ele chama-te. Sim, eu sempre lá parar. Como é que o Herman pegou em ti? O Herman pegou em mim através. Eu fui selecionado no casting do programa da Maria Rueff. A Maria gostou. Nunca tinhas feito nada em televisão? Tinha feito uma coisinha, pá, nos jornalistas, salvo erro, uma coisa. Mas séria? Séria, sim, séria. Mas eu curtia mesmo, era a comédia. E fiz o casting para o programa da Maria, fiquei como ator secundário, depois foram-me dando mais papel. E depois foi um processo natural. Olha lá um puto e tal, que tem graça. E o Nuno Artur Silva também, pronto, das produções fictícias, também criámos ali um grupo também de novos humoristas. Eu, Nuno Lopes, o Marco Horácio. Estávamos todos a aparecer naquela altura. Não estava lá. O Tocha estava no programa da Maria também. E surgiu assim uma geração nova. De repente, e eu e o Nuno Lopes fomos os primeiros a ser repescados pelo Herman para trabalhar com ele. Exato, eu estou aqui a fazer um flashback, sim. Paralelamente a isso, estava com um projeto muito giro na altura, estava a começar o Bruno Nogueira também,
o Marco Horácio, nós tínhamos as manobras de diversão. Com Carlos Salgueiro, a Sofia. Foi uma coisa que nasceu ali no seio das produções fictícias, uma ideia do Nuno Artur. Pronto, e aquilo foi. Eu tive aqui o Marco há pouco tempo e ele falou-me das manobras. Foi grandes tempos. Foi grandes tempos. Vocês faziam muita merda. Talvez o que me matou um bocado das manobras foi a televisão, aquela responsabilidade das audiências. E já não tinham tanta liberdade, não é? Vocês tinham uma liberdade total. Não. Acho que foi. Merda, mano. Vocês fazíamos coisas. Tudo. Nós começámos a fazer as manobras na Feira do Livro. Depois da Feira do Livro passámos. O São Luís inaugurou o Jardim de Inverno. E fez parte da programação do São Luís as manobras no Jardim de Inverno. Sempre cheio. Aquilo era cada vez mais cheio. Até que aquilo foi por temas. Fizemos manobras não há crise, fizemos manobras de verão. Eu lembro-me que na segunda edição das manobras de diversão no São Luís esgotou na primeira semana. Foi uma coisa os primeiros incrível. Que foram lá, contaram a toda a gente. Vocês têm que ver essa cena. Foi um fenómeno incrível, ao ponto de nós esgotarmos. Fizemos um best-of das manobras na sala principal do São Luís. Esgotou, tivemos que fazer espetáculos extras. Foi uma loucura, foi um fenómeno. E o que é extraordinário é que vocês eram todos conhecidos, porque não havia nenhum nome maior a chamar o pessoal, pois não? Não, estávamos todos no mesmo patamar. Foi uma coisa, recordo. E a televisão matou as manobras? Sim, por aquela responsabilidade das audiências. Foi uma fase complicada. Acabou por matar as manobras. Em vez de ser o contrário, não é? É verdade. Podia dar um boost maior ao projeto, podia, sei lá. Podia dar um filme, sei lá, não sei. Sim, aquilo era uma coisa de intervenção. Sabes que eu tive aqui a Júlia e foi tramado dar a volta à Júlia. Eu não consegui. Quem é que dá a volta à Júlia? Nem no jogo do sério dei a volta, quanto mais. E ela teorizou sobre a televisão e o que é que deve ser a televisão e como é que funciona um jogo da televisão, não é? E eu ainda tentei, dentro das minhas possibilidades argumentativas, esgrimir algumas opiniões com ela, mas ela tem bem presente quais são as prioridades dela. É um negócio. Ninguém melhor que ela para perceber. E as manobras, se calhar, as manobras dificilmente seriam um programa para ter sucesso, continuando a ser as manobras. Sabes que depois houve outro fenómeno a seguir às manobras que começaram devagar na televisão e que se tornou um fenómeno da televisão e também em teatro, que foi o Gato Fedorento. Só que começaram ali na Radical, discretamente. Eu acredito mais nesses fenómenos assim, começam devagarinho e aliás, de repente pegar neles e bunga! Nós fomos logo, olha, vamos para o prime time. E resultados? Vá, queremos resultados. Pronto. E matou. Ao passo que se tivéssemos começado numa Radical ali devagarinho, a coisa teria funcionado de outra maneira. Vocês não passaram pela net, não ainda também não, na altura não havia net. Não havia net. A net era uma coisa que não existia. Bem, eu queria começar a nossa conversa com esta fotografia do Manuel Marques, que está no patreon.com/Rui Unas, o post que coloquei a incentivar as pessoas a fazerem perguntas. Claro. E eu devo dizer, meu caro Manuel, que estás um homem muito atraente aqui. Eu estou. Não sei se te consideras um homem muito atraente. Posso dizer que estás um homem muito atraente. Sabes que a minha beleza é interior, eu não posso ser virado do avesso. Muito atraente, Manuel, muito atraente. Eu estou a ver aqui. Eu tenho umas fotografias novas, sabes? Espera aí. Mas posso encontrá-las na net ou isso está só no... Não, na minha página de Facebook. Mas vamos lá, meu caro. Vamos lá, então. Então, estás a Manuel Marques? Estás em Manuel Marques? Estou em Manuel Marques. Sim, Manuel Marques. Espera aí, vamos lá ver. Não, apareceu aqui um outro Manuel Marques. Estás diferente, estás muito diferente. Não, tem que ir aqui. Deixa-me ver aqui só uma coisa. Sim. Vai falando. Não, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Ainda a propósito do Marco Horácio, que teve cá há 2 semanas, ele é a antítese de ti, é mesmo a antítese de ti, porque ele não é redes sociais, ele não é internet, não é. Tu és a antítese.
Tu estás sempre agarrado. Eu estou sempre agarrado. E és um gajo um viciado, confesso, nas redes sociais e nets e YouTubes e. Sim, é um bocado. E tens orgulho nisso, não é? Tenho, olha para isto. Então, como é que eu te acho aqui? Espera aí. Estás aqui, espera aí que o homem tem fotografias novas. Vamos mostrar aqui as fotografias novas do Manel. Opa, preto e branco. O fotógrafo que é o Paulo me tirou estas fotografias maravilhosas. Porquê é que sentiste necessidade de tirar estas fotos? Espera aí, vou aqui às tuas fotos, não é? Olha, para currículo, para atualizar o currículo. Vamos mostrar as fotos. Tem álbuns. Está aqui, será? E fotos. É esta. Aliás, foi um fotógrafo maravilhoso que é o Paulo, agora não me estou a lembrar, não sei se é Paulo Saca. Tu acho que vais lá fazer uma sessão também. Sim. Também vais fazer umas fotos. Ok, já sei. Muito jeitosas. Olha, mas é que estás muito atraente aqui. Já viste? Parece o catálogo da Maconde. É que vocês não sabem, mas tu estavas em freeze, tu não estavas a fazer nada. Não estava. Tu estavas freeze, agora aguenta-te assim, aguenta. Espera aí, mas só mais um bocadinho, Manuel. Aguenta-te. Não, continua a rir, Manuel. Continua a rir. Vocês já estão horto de rir, caralho. Eu já estou horto de rir. Foda-se, eu já estou horto de rir assim, caralho. Mas a imagem é. Eu devo dizer que eu devia preocupar mais com a minha imagem. Esta barba devia estar parada. Não, mas estou um bocadinho a cagar. Estás em Moisés. Uma barba bíblica, como eu costumo dizer. Uma barba bíblica, tá. Mas durante muito tempo tu foste um patinho feio, não é? Ou não? Patinho feio, fui. Eu hoje, não quer dizer que seja, me considero um homem bonito, mas já fui um bocadinho patinho feio quando era muito magro. Muito magrinho, pá. Até parecia mais velho. Olho para fotografias minhas dessa altura. Fumava muito e. Estavas todo fedido. Tu é que estavas todo fedido. Está todo fedido, chaval. Estava mesmo todo fedido, olha lá. E despado, era magro, era escroso. Podia. Engordei um bocadinho. Fiquei, sabes? Ok. Sim, senhor. Um homem que. Um bom vivão, um homem que sabe claro, comer, um sabe homem beber, sabe. Mas isso beneficiava-te a comédia ou não? O facto de seres muito magrinho? Beneficiou na altura. Agora, nos últimos tempos de muito magro, já não estava a beneficiar porra nenhuma. Até que o Herman, quando eu engordei um bocadinho, deixei de fumar, engordei, não sei o que, o Herman diz: olha, agora é que tu estás bem porque dás para fazer bonecos gordos, magros, dá para abriste aí um novo leque de bonecos com essa fisionomia, não é? Fisionomia. Com essa faces. Com essa faces. Com essa faces. O que eu fui gozado. Porque eu disse a palavra faces, ninguém acreditava. Vou contar este episódio. A palavra faces. Vou contar este episódio. Bendito da internet. Nós estávamos num projeto. Permites-me? Eu sei que tu é que és o convidado, mas eu, como estou à vontade. Isto é um problema quando tenho malta que eu conheço muito bem, pá. E depois acho que às tantas aproprio-me da conversa. Peço desculpa, vai haver gente que vai dizer: não deixaste o Manel falar. O programa é meu. Se quiser, eu é que falo e o Manel só se ri. Este é meu. Tu fazes com o riso. Puseste na parede aqui. Exatamente. Fui eu que fiz obras aqui. E então? Para estas cadeiras. Não são originais, que os originais são 5.000 biscas. Os originais são do. São do Awesome Binance. Awesome Binance Booms. Quem desenhou este modelo. Bom, então, nós estávamos no Algarve num projeto comum, estávamos num jantar, ou no almoço, não me recordo. No almoço. E eu pronuncio a palavra faces. Esta atriz tem uma face. Tem uma faces. E Diogo Morgado ao meu lado pergunta: faces? O que é faces? Faces é uma palavra que significa semblante, rosto. Faces. E eu, isso não existe, estás a inventar. E eu, não, se calhar que estou muito enganado. Então começa toda a gente. Isso é cutis. É o cutis. Unis. Tenho certeza que há faces. Então toda a gente começa. O Marco Horácio. E o Pilos. Os Pilos. O Manel Marques. O Diogo Marques. Rabis. Tudo com isto. E eu à volta da net, foda-se. Como é que. Faces existe, faces. Só que eu estava à procura pela palavra errada. Eu pensava que era. Eu nem sei como é que se escreve, mas é faces existe. E lá encontrei o termo que está no Primeram. Faces significa rosto, semblante. É rosto, é como a cutis. Mas eu só lhes dei a notícia passada uma hora. Quando vieste com o telemóvel, chupa. E calei-os passado uma hora. Mas passei uma vergonha, pá. Durante aquela hora passei uma vergonha ao ouvir: Unis, tens certeza que a tua coisa. Foi uma merda.
Portanto, obrigado, internet. A internet também é amiga. A internet também já é não há muito discussões, amiga. já viste? As Não há, discussões. não. Então As discussões acabam-se com isto. É verdade. É verdade. Nós tínhamos que ir a uma enciclopédia, A pessoa tinha que ir à biblioteca, Ei, ler, epá, passado uma poça. semana, e lá, não, eu descobri. Tinha que ir a casa buscar o dicionário, ou então andava com o dicionário. Nós temos tudo aqui. Quem é que ganhou o Benfica Porto em 1900 e não sei quantos? Está aqui. Estavas na biblioteca. Descobri, está aqui. Não permitiam. Não permitiam. Aqui eu posso dizer chupa, 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 chupa. Bom, vamos lá aqui fazer uma conversa como deve ser. E uma entrevista como deve ser. Bom, então o Herman pegou em ti, de volta à nossa conversa séria, e pôs-te a fazer bonecos. Sim. No Herman. No Herman Sick. No Herman Sick, o talk show do Herman. E tu. Eu imagino o que é. Estás com o Herman, porque nós somos da mesma geração. Sim. E de repente estás com o Herman. É aquela coisa de tu ires à Disney e vês o Mickey. O Eu Herman. não sei se vejo o Mickey e fico. Às vezes há um bocado. Uou. Não há uma desilusão. Não, dei. Eu sei que é deselegante dizer que fiquei desiludido com o Herman, mas não, eu não estou a dizer que eu fiquei, porque aconteceu a mesma coisa quando eu o entrevistei. Mas nós queremos sempre uma projeção que às vezes não corresponde à Sim, eu realidade. avali algumas coisas, não era bem como eu esperava, mas nunca na base da desilusão. Mas muitas vezes dava por mim a olhar para eles, o Herman, o Mochica, a Ruefa, a Bola a conversarem, e a Maria Vieira, e pensava, eu estou aqui com estes com os quais eu cresci, com os maiores, e isso batia. E não sentias o nervosinho de corresponder a. Sentia. Davam-te um papel para fazer. Sentia. E agora se eu falho esta merda. Sentia. Se eu estrago isto. O Herman nos primeiros tempos até dizia que eu era a mosquinha morta. Quando está no fim. Porque aí tu não eras um cu de riso. Não, estava sempre muito envergonhado, muito fechadinho. Era tramado. Por acaso, eu lembro de. Mas muito profissional, tudo muito bem estudadinho. Pois, mas isso depois, quando estás assim, isso é que é o maior inimigo da comédia. Certo ou errado? Está certo. Não é? Está certo. Estás fechadinho. Não. Depois soltei-me. Foi o melhor que me aconteceu. Sim. A ganhar confiança, ver também o feedback do público. Exatamente, sim. Lembras dos primeiros bonecos que fizeste? Os primeiros bonecos fiz no programa da Maria aos primeiros, e um deles foi o Zé Maria do Big Brother. Com o. Ele falava assim: Teresa, tudo bem? Não te lembras dele? Eu estou um bocado nervoso com isto tudo. Era assim uma voz arrastada. Eu lembro a fazer o. Caraças, o. Só às vezes a fazer nada, esse era o Marco, esse era o Nuno Lopes que fazia. O Nuno Lopes a fazer isso, fazia brilhante. Era maravilhoso. Tão bom. Tão bom. Então, esse foi o primeiro boneco que tu achas que. Sim, foi. Ok, foi assim, temos aqui um gajo do caraças. Que foi... Sim. E depois foi no Herman a fazer uma algarvia. Uma algarvia, que era uma empregada que estava nos prémios da Pilita de Ouro, que era lá com o Chico, que era a Pilita, a Dona Pilita. Eu estava ali naquela família, naquele quadro em direto, que é o pânico total. Não, curiosamente, o primeiro direto que fiz com o Herman foi estreiei-me com o Herman num direto. Não, tinha feito umas gravações para um especial, mas depois o primeiro Herman Sick, que eu pensava que ia fazer o primeiro Herman Sick, um domingo, um primeiro direto, foi os Globos de Ouro. Em que era a Herman Zapp, a produtora do Herman, a produzir os Globos. Então, e nós fazíamos os sketches. Então o primeiro direto da minha vida foi nos Globos de Ouro. Tipo montanha russa. É assim, foi do caraças. Nunca estive tão nervoso na vida. Eu lembro de ter-te entrevistado no Cabaré da Coxa e estavas muito nervoso também. Nervosíssimo, claro. Foi tipo a pior entrevista. Foi a minha pior entrevista. Foi a primeira também. Foi. Não estavas nada confortável naquela pele. Não. Então... Sim, imagino. Porque não por ser eu também olhava para ti e eras o gajo também. Porra, que Phonics. Pois que eu já fazia televisão. Faz parte do meu universo televisivo. Ok. Ser entrevistado por Rui Unas. Com um papagaio a dizer asneiras. Com um papagaio que era o Gimba, não era? Não, o Gimba era o sidekick. Não, era o papagaio era o. Naquela altura, possivelmente foi o primeiro, portanto foi o. Diogo Beja, exatamente. Baixinho caralho. Exatamente, baixinho caralho.
Porquê que era baixinho? O papagaio era baixinho? Porque aquilo era o Cabra da Coxa tinha o baixinho, tinha um papagaio que era o baixinho e era uma espécie O baixinho era o do Passeio dos Alegres. do Júlio Isidro. Era Sabes que esse papagaio está vivo? Estás a brincar comigo? Esse papagaio está vivo. O papagaio está vivo. O baixinho, os papagaios vivem bué. O baixinho original. O baixinho original não tem um olho. Está num café ao pé de onde eram as produções fictícias, ao pé do Jardim das Amoreiras. Esse papagaio era o baixinho. Está vivo, pelo menos há uns anos, há 2 anos, pai, estava vivo. Os papagaios vivem bué. Não pode Tinha ser. Tem pai 80 anos, uma coisa assim. A sério, era o baixinho. Era o baixinho, do Júlio Isidro. O senhor do café sabe que este papagaio é o baixinho. Se quer é mito. É papagaio. É mito. Não. Eu só acredito se o Júlio Isidro for lá e dissesse senhor, então vamos lançar o repto. Porque o papagaio está à porta de um café ao pé do Jardim das Amoreiras. O baixinho. É o me lembro de original cantar. papagaio. Olé, olá, o baixinho é o melhor que ela. Mas isso não passa de Sim. Neste momento há uma faixa Eu não sou do o nosso Júlio público. Isidro, mas estou a falar. Há uma faixa do nosso público E abaixo depois dos 30, não faço ideia do que estamos a falar. teve um macaco a seguir ao baixinho, que era o Choné. O macaco choné. Eu só tenho. Eu lembro do fungagá da bicharada. É o fungagá da bicharada. O que é que nós estamos a falar? Joana com uma papa. Neste momento, pessoas de 20 anos a Eu mudarem cantei ao de colo. vídeo. Já não quero ver esta merda. O Zé Barato Moura cantou comigo ao colo. Atenção, num espetáculo. Não, isso é tudo muito bom. Quando e como é que isso aconteceu? Era puto, estava lá. Isso passou na televisão? Não, acho que não. Foi na Sociedade Azeitonense, para aí, na Perpétua Azeitonense, que ele foi dar um concerto e estávamos lá os putos todos, eles chamam os putos para o palco e cantei a rola. Eu a primeira vez que estive com uma figura pública foi Mário Soares. Candidatura à presidência. À presidência. O Soares é fixe. Soares é fixe. E eu lembro-me, perfeitamente. Eu devia ter para aí, tenho que fazer aqui as contas, mas devia ter para aí 11, 12, não faço ideia. Sim. Foi em 80 e qualquer coisa. E eu lembro perfeitamente. 85, 86. Foi a primeira figura pública com quem eu tive. Apertei a mão e eu estava com uma moda. Na altura deixou-se ter essa moda. Entretanto, deixou-se ter essa moda. Que era. Eu testo o carnaval, mas na altura não testava. Eu tinha uma meia de. Um passa-montanhas. Não, era uma meia mesmo de vidro. De vidro. Imagina o Mário Soares, um puto de 11 anos, a esticar-lhe a mão e ele apertou a mão no meio daquela multidão toda. Estamos mesmo na margem sul, pá. Até as crianças, as pequeninas já estão assim. É o traje. Ó, só guarda, venha cá. Ver isto, ó, só guarda. Olha esta criança de 11 anos, já com o braço para fazer um assalto. Já está assim, aprendem. Esta é a minha pior imitação de Mário. Eu não sei imitar o Mário Soares. Sei que é um bocado assim, pá. Mas já tem fogo, pá. Eu estou a imaginar o Mário Soares, mano, a ver um puto de 11, 12 anos a esticar-lhe a mão com. Porque nós nessa altura, brincadeiras de carnaval era isso: era tirar água. Tirar bombas de mau cheiro. E eu estava com um fato de macaco da Sete Nave do meu pai. Aí andava na rua a tirar farinha. Como é que eram os teus carnavais? Lembras? Os meus carnavais íamos para o topo de um prédio lá em Setúbal. Mandar bombas de mau cheiro. Tínhamos uma escola de condução cá em baixo e estava tudo cá fora à espera dos exames. Nós fazíamos bombardeamentos de bombas de mau cheiro. Só vimos as cabecinhas assim a afastarem-se umas das outras. Pá! Tipo, não fui eu. As cabecinhas todas. E chegavas a pôr dentro de latas e de vidros. Fizemos uma coisa, uma vez faltou a água, estava a faltar lá em cima no terraço do prédio, tinha uma torneira e misturámos ovos com farinha. Fizemos a maior borrada de todas e passou uma rapariga que devia estar num dia tão mau, mas tão mau. Nunca mais me esqueço dessa história. Esta rapariga desculpa. É agora. Desculpa. Passado 40 anos. Porque ela levou com o saco na cabeça, ficou deplorável, uma coisa. E nem sequer olhou para cima, continuou. Devia estar a ter um dia tão fodido, um dia tão tramado, que nem olhou para cima, continuou a andar. Aquela mulher deve ter tido o dia mais do dia de macaco. Isso é que é um carnaval a sério. Agora eu fiquei com tantos problemas de consciência. Isto é que é um carnaval. Não, nós mandávamos bombinhas de mau cheiro para dentro de floristas. E? Havia uma loja em Setúbal que era a do Bório
A do Bório. Nós mandávamos para lá as bombinhas. E a nossa vida! Oh, do Bório! Oh. Pá! E continuavam. Não, as bombas de mau cheiro não fazem pá, atenção. Não. Eu estava aqui com o pá, não. Queria fazer confusão. Aqui havia dois tipos de bombas. Havia as bombas de mau cheiro. Havia aquelas que nós rebentávamos na mão. Exato. Que eram aquelas vermelhinhas. Tem que fazias umas que... Havia os talinhos, mandavas para o chão. E depois havia as perigosas, que eram tramadas. Eu percebi mal. As bombas de mau cheiro, de facto, só Eram uns causavam mau vidrinhos, uns vidrinhos. Tu esmagas aquilo e depois há muito mau cheiro. Na escola, a melhor forma de irmos todos para a rua era devido ao odor, mas havia as perigosíssimas. Eu ainda sou do tempo. Como é que é possível venderem isso? Há coisas que nos quiosques, íamos lá ao quiosque, Sr. Pereira, dê-me aí 3 bombinhas de balsa, uma criança de 7 anos, com certeza, Rui. Toma, leva mais uma, para tu brincares. É o fenómeno de nós irmos a dormir na parte de trás do carro, sem cinto de segurança. Na altura era. O meu pai tinha um Mini. E o Mini, na altura, para eu ter a noção que o carro era enorme, eu devia ser muito pequenino. Eu devia ter aí 5 ou 6 anos. Eu lembro perfeitamente de andar. Estava assim, oi! E aquilo parecia enorme. Na minha cabeça estava uma carrinha. E hoje os putos têm que estar nas cadeirinhas. Até estar nas cadeirinhas. Todas direitinhas, até eu não sei quantos anos, ao peso, e o controle absoluto. A minha mulher, quando era bebê, estava num cesto, o pai fez uma travagem e foi para lá. Não morreu para não. Morreu. Não está aqui impecável. Não foi mãe, não está casada contigo. Tá. Ou se calhar é por isso que está casada contigo. Se calhar. Bons tempos. Bons tempos. Pá, era maravilhoso. Tu que és pai de uma menina e de uma menina. São duas meninas. São duas meninas. Eu às vezes faço esse exercício. Eu tenho dois barões. Tenho 2 barões. E eu bem quero educá-lo à maneira old school, mas não consigo. Se o puto vai bicicleta sozinho, eu não estou descansado. Demora mais do que 15 minutos. Onde é que ele foi? Nós passávamos a tarde toda e tu és Setúbal. Não havia telemóveis, não havia nada. E proteções? Quem é que usava proteções dos joelhos? Quais proteções? Eu dava saltos na BMX de mais altos que eu. Partia-me todo. Partia o queixo 3 vezes. Não íamos... Eu lembro-me que os meus pais viviam e vivem numa mordia, no campo. Temos uma quinta ali ao pé. Olha, é ao pé do Mourinho, da casa do Mourinho. Que é a Quinta do Hilário. E uma vez fui com um amigo meu roubar fruta para a Quinta do Hilário. Um dia normal. Portanto. E houve uma velha com uma forquilha que nos mandou a forquilha. E esse meu amigo, a forquilha roçou-lhe no braço, ficou com 3 arranhões da forquilha. Mais uns centímetros e matava-o. Nós vivíamos estas histórias assim. Eu, se me recordar da minha infância, há pelo menos 3 episódios eu não morri por acaso. Por acaso. Porque andava de bicicleta, carrinhos rolamentos. Eu ia para a Serra de Palmela de bicicleta sozinho. Estava-me a cagar. Então. Eu dei o meu maior malho de bicicleta sozinho. Podias ter lá ficado. Ainda hoje não se sabe do corpo de Manel Marques. Não sabe. Oferecer uma bicicleta, a primeira bicicleta de montanha. Que bom. Subia à Serra de Palmela e depois resolvia sapar por ali abaixo. E aquilo tinha uma zona que era de precipício, numa curva precipício. E eu só percebi que é rápido demais quando passei pelo rebanho e ouvi. Ai, que eu vou rápido demais. Travei, bomba, fui precipício abaixo. Não, estou aqui. Eu não sei, nós rimos disto, mas isto não tem graça nenhuma, porque era super perigoso. Era muito perigoso. Não havia, ou era uma inconsciência absoluta dos nossos progenitores. Não, e era dos tempos. Mas também acho que a nossa geração era. Bom, a geração de hoje também é competitiva, só que na altura éramos mais competitivos. Não sei se passava contigo. Nós estávamos permanentemente. Quem é que saltava mais alto? Quem é que corria mais? Claro, quem é que. Claro tu não és capaz de fazer aquilo. Provas diárias de masculinidade e de virilidade. Exatamente. Que hoje, se calhar. Fazem de outra maneira. Fazem com os jogos. Ou ver quem é que. Não sei. Mas na altura era mesmo. Tínhamos uma escola de rua, que era maravilhoso. Então eu fiz 2 anos, porque tinha matemática atrasada na escola da Bela Vista, que é só o sítio mais perigoso de Setúbal e do país. Mas olha que foi das melhores coisas que me aconteceu. Em que medida? Tu não tiveste bullying, não tiveste nada. Também tive.
Mas lidar com a realidade da Bela Vista, então eu era que era um betinho. Lidar com aquela realidade foi uma escola de vida. Agora pergunto, vais pôr as tuas miúdas na Bela Vista? Sabes que não sei. Eu percebo, sabes porquê? Há um gajo que eu admiro muito, que é o Joe Rogan, que faz podcasts e um dia explico de quem é. E ele disse isto uma vez e eu subscrevo inteiramente. As pessoas mais interessantes são as pessoas que passaram dificuldades na vida e que são sobreviventes. Pessoas que tiveram sempre, nasceram no berço de ouro. Tu conversas com elas e não têm história de vida, não sabem. Às vezes, quase sempre as pessoas que passaram por adversidades, tiveram problemas inclusive com a justiça, com drogas, são pessoas interessantes. Exatamente. São pessoas interessantes porque conseguiram. As que estão cá e que estão vivas, não é? As que não estão vivas, se calhar. Se calhar não há nada para dizer, não é? Se calhar não tem muito para falar. Mas por outro lado, há ali uma margem de risco que nós sabemos que existe e pôr os nossos filhos sujeitos Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Com segurança, claro, mas. Sim, mas tu não controlas, mas faz parte do processo deixá-las cair, não é? Deixarem-se ganhar. Os animais são assim. Mas quando tu pensas que por pouco não levaste com a forquilha, estás a ver? Pois é, mas estou cá. É tramado, é uma coisa tramada. É tramado. Mas às vezes temos que os expor assim a alguma adversidade. E acho que os pais hoje em dia super protegem as crianças. Há putos que não conseguem sair à rua sozinhos. Que não têm essa autonomia. Putos de 10 anos. Que depois, olha, eu ia ao recado, ia fazer recados à minha mãe. Não sei quantos quilómetros, mas não sabia onde é que eu andava e eu voltava à hora de jantar. Sem telemóveis. E hoje em dia é controle absoluto. Nada contra, são sinais do tempo. São sinais do tempo, mas é verdade. Fechamos este capítulo. Sobre a nossa infância. Tu jogavas ao mundo, ao espeta. Ao espeta, então não jogava ao espeta. Eu furei um pé, não. Mas é o jogo mais perigoso de sempre. Eu acho que devia-se fazer campeonatos de espeta e passar na televisão. Espeta não é isso. Isso é outro jogo do espeta que é o Love on Top. Isso é outro jogo do espeta. Esse é outro jogo do espeta. É o jogo do espeta aqui. É o espeta misto. Espeta misto. O jogo do espeta nos anos 80 era uma cena estúpida. Nós fazíamos um círculo na Terra e conquistávamos pedaços do mundo com ferro, um prego gigante. Bom, agora sim. Muito tétano passou. Bom, vamos mudar de assunto. Tu sempre que entras num sítio, isso é mesmo de formação, não é profissional, porque tu não és profissional da área. Não. Mas é. Tenho alguma profissionalização, uma vez que tirei o curso de design. Então design gráfico. Ok. Portanto, mas estás ligado a. Sim. Que é ver. Tu não resistes logo a ver. Tu estavas-me a perguntar de que é que isto era feito, bom material. Mas o meu pai também é muito entusiasta destas coisas. O meu pai é doido por bricolagem. O meu pai comprava máquinas de diversas marcas, berbequins. O meu pai tinha uma coleção de berbequins e de serras elétricas e de. Então os filhos de lá em casa eram. Era uma coisa maravilhosa. Pregar, mas isso também tem a vantagem de saber fazer tudo em casa. Uma eletrificação. Tens noções básicas de eletricidade? Tenho. Rebocar uma parede. Sentar ladrilho. Olha. Na boa mesmo. Então tu herdaste isso do teu pai? Herdei isto do meu pai. Portanto, não vamos aqui confundir com uma coisa pouco máscula de decoração. A minha mulher é que diz que eu tenho uma decoradeira, porque eu estou sempre a mudar as coisas de sítio. Mas também tenho gosto muito de ver criar um espaço. Gosto imenso. Portanto, tenho um lado esteta. Tu sujas as mãos? Mas ao mesmo tempo vais lá. Sou um esteta. Mas depois pões umas luvinhas. Isto aqui é estéticos. És um estétis. Tens uma face. Eu olho para ti, vejo uma face estétis. Eu gosto, tanto que eu tenho aquele gosto também pelo Lego, gosto muito de criar. Construir, fazer acontecer. Construir. Então tu estudaste mesmo para isso. Queria ter estudado para isso. Não estudei, não fui para a arquitetura como queria, porque era uma nódoa à matemática. Eu precisava da matemática. Então fui para o design de comunicação, mas já fui enganado. Devia ter ido para a pintura, por exemplo. Mas lá está, se calhar hoje não faria. Se calhar farias aquilo que fazes hoje. Sim, acho que o processo era já estava lá, desde sempre.
Eras o palhacito também? Era aquela coisa. A tua história é a história de quase todos os humoristas. Sim. O palhacito, fazia piadas, imitações. Também usei o palhacismo como arma para o bullying, de ser o mais baixinho do liceu. Defendia-me dessa maneira. Se me chamavam baixinho, eu depois passava no pátio dos crescidos, dos mais crescidos, e passava por baixo da rede de vôlei sem me baixar, que era para pôr o pessoal todo a rir. Portanto, foi para conquistar o sexo feminino também. Para conquistar o sexo feminino também. Também tive os meus, também tenho os meus troféus. Excursões de religião e moral. Tu mostravas a pila e elas começavam-se a rir. Queres-te rir? Queres-te rir? Tu quer? Elas riam-se. Não, mas tinha essas. Tinha as minhas coroas de glória das excursões de fim de ano, que eram as excursões de religião e moral. Vinhamos todos para a Feira Popular. Ficávamos até às. Espera aí, excursões de religião e moral na Feira Popular. Quem era o teu professor? Quem era o padre? Quem era o padre? Os meninos perdiam a moral toda, né, quando vinhamos para essas excursões toda a curtir no autocarro. O meu primeiro beijo foi numa excursão de religião e moral. Foi na Feira Popular. Foi na Casa do Terror. E o primeiro que eu desse o primeiro beijo, eu estava encavacado. Lembras do teu primeiro beijo? Lembro-me, foi isso. Então descreve-me o teu primeiro beijo, que eu vou descobrir o meu primeiro. Eu vou descobrir o meu. Mas tinhas quantos anos? Nem foi uma coisa natural, foi uma que me envergonho tanto disso. Porque eu falei com a rapariga. Está bem, pronto, vamos curtir. Sim, ok. Passámos ali, ainda estive ali a fugir um bocado. E ela espera. E era gira, a miúda. Nem acredito nisto. E às tantas surgiu, pronto, falámos, pronto, vamos curtir, ok. Foi combinado? Foi combinado, foi a coisa mais ridícula. Achas que nós vamos curtir? A coisa mais ridícula, com as amigas atrás sempre. Até vocês não se beijam. Com sotaque de Setúbal. Não se beijam, estão aqui na bandeirinha, não se beijam. Mama na boca dele, mama naquela boca. Mama na boca. E depois eu resolvi, vamos isolar-nos um bocadinho e tal. E ainda me lembro de ter dito qualquer coisa. Então, se nos beijássemos agora, porque a coisa já estava combinada. Se calhar agora. Então pronto, já punhas a boquinha a render, não era? E foi assim. E tinhas quantos anos? 27. Tinha pai. Não, tinha os meus 13. Não é vergonha nenhuma. Sabes que o meu primeiro beijo foi só aos 17. É vergonhoso. Eu vou-te dizer, é vergonhoso. Pronto, foi aos 22. Não, o meu foi aos 17. Não, o meu foi. Mas é uma boa idade, 13 anos. Sim. Estamos em 1900 Estávamos em 1987. Hoje em dia 13 anos é vergonhoso. Hoje em dia 13 anos é vergonhoso. O meu puto de mais novo, 5 anos, já mama na boca das colegas. Não, mas eu já mamava na boca da minha prima. Isso não conta. Então, Isso não conta. Epá, eu tinha 17 anos e fui atrás de um pavilhão. Foi a minha primeira namorada. Traseiras dos pavilhões. Estas dos pavilhões. O pavilhão, não sei se era o F, se era o G, não me lembro. E pá, eu demorei para uma meia hora a ganhar confiança para dar um beijo à Nela. Chamava-se Manuela. Epá, e foi vergonhoso, mano, vergonhoso. É óbvio que estávamos atrás do pavilhão há meia hora e íamos lá fazer o quê? O que é que íamos fazer? Mamar na boca, tinha que ser. Boca. Não se vai fazer mais nada ali. Pois. É pá, eu sinto muito. Eu tenho muita vergonha de mim. É aprendizagem, é assim. Portanto, agora sempre que vejo alguém, sempre vou atrás de um pavilhão com qualquer pessoa, seja homem, mulher, eu não perco mas tempo. Cães, vai tudo. Se vou para trás de um pavilhão, não perco tempo. Mas eu semeava ali algumas invejas, porque através do palhacismo às tantas tinha grupos à minha volta, sobretudo raparigas. Começava e aquilo não parava. Era... E elas queriam saltar para cima? Eu acho que elas. Mas eu era tão tímido. Eu ainda me lembro depois numa outra excursão. Lembras-te de uma cena que era o twist? Nós íamos com os pés no ar, sabes? Na Feira Popular. Sim. Epá, e essa rapariga então era uma coisa. Era lindíssima. Todos queriam andar com essa rapariga. E essa rapariga andou sempre comigo. Mas eu não acreditava, está ali porque eu sou. Pronto, estava a querer piadas e coisas, mas nunca passou pela cabeça que ela quisesse ter alguma coisa comigo. E estávamos a andar ali, não sei o quê, pá. Isto é giro, é estar aqui em cima e curtir com o rapaz. Eu, pois é. Vou chamar alguém. Pois é. Que vergonha. Ainda por cima, ninguém ia ver, porque aquilo lá estava. Pá, isto era giro, eu gosto de ser abraçado e não sei o que, isto é giro, é estar com o rapaz. Grande dica. É a mãe de todas as dicas. Mas eu fugia-se de algumas, eu perdia-se algumas por causa do.
Falta da de timidez, confiança. de falta de confiança. Que é Achava feita que essa não era miúda? possível. Não sei. Não Eu sei. aposto que está gorda, tem 5 filhos E, pá, pois a maior, já havia algumas não é? que passaram as miúdas mais hot do secundário normalmente são as que ficam mais acabadas mais cedo. é verdade. A magrinha é que ninguém dava nada por ela A na magrinha altura. que nem dava nada para ela Agora que é a tá- babe. É, é a que tira babe. fotografias no Instagram Sim. a fazer yoga. Magrinha, a fazer o pino contra a parede. Exatamente. É a vingança. É mesmo, é mesmo. É a vingança. Olha, tu que eras o franzino, olha agora como é que tu Olha estás. agora Tirar como é que eu fotografias, estou. high profile. É como ao vinho do Porto. Como ao vinho do pô. Porto. Fónix. É fedido, né? Toma. A Toma. rota que até pé. Era, tinhas todas, agora és mecânico. Tu? Ai, que horror. Mecânico é uma profissão tão digna. Não? Pá, tu tens uma facilidade incrível, meu. É simplesmente incrível. De encarnar personagens. Já te disseram isto. Mas tu és para mim o gajo. És o gajo. É lá. Mesmo sem ser em termos de voz, vocalmente tens essa capacidade também. Mas não és um imitador de vozes como um Luís Franco Bastos ou um Bruno. Eu tento criar ou um Bruno Ferreira. boneco. Só que é incrível como é que a tua cara também há muito mérito de quem te caracteriza. E aqui respeito ao Alxeredo. Alxeredo, claro. Faz muito que desse trabalho. Exatamente. Mas é incrível como alguns bonecos tu ficas absolutamente igual, mano. A tua cara transfigura-se. Tu ainda ficas eu também não admirado. sei, eu com fico admirado com isso. Às tantas estou caracterizado de uma personagem e fazer o olhar dela ou a boca da maneira como ela tem é uma coisa estranha. Tu nem controlas, é uma Eu cena não que- controlo, não controlo. Portanto, se alguém te perguntar como é que tu fazes, qual é que é a tua técnica, Resulta qual é que é... depois sempre melhor, às vezes, quando tiro uma selfie dessa personagem e como me estou a ver, estou a tentar fazer a cara do real. Depois no sketch aproxima-se, mas não é tão. Porque é uma coisa estranha. E depois são imitações tão marcantes, são bonecos tão marcantes, que às vezes já é o padrão. Como é que eu vou te explicar isto? Se alguém quiser imitar, sei lá, um Santana Lopes, Sim. as pessoas já não imitam o Santana Lopes. As pessoas que quiserem imitar o Santana Lopes já não imitam o Santana Lopes, já imitam a tua imitação. Já imitam a imitação. Faz sentido. Sim, isso acontece muito. Portanto, tu estabeleces o padrão da imitação. Sim. Tu estabelecer. O Santana Lopes é um exemplo paradigmático. Sim, exatamente. O Santana Lopes surgiu a imitação. Uma vez estava a sair do banho com o cabelo para trás e olhei-me ao espelho e comecei a ver o Santana Lopes e comecei a fazer. Foi uma coisa natural. Tu estás um bocado defendido porque tu és um performer. Mas nunca tenha. Nunca tento fazer imitação. Tento sempre criar um boneco porque eu não sou imitador. Não, tento sempre criar um boneco. Mas tens uma que criar sempre ali caricatura. uns traços quaisquer que sejam identificativos. Não é? Sim. Ou é um trejeito, ou é uma, sei lá, uma muleta qualquer Sim, não na tenho fala. a ambição de fazer uma caricatura perfeita. Isso há pessoas extraordinárias como o Franco Bastos. Sim. Mas isso é um dom. É um dom. Tu nasces com ele absolutamente- e ele felizmente soube aproveitá-lo É e poli-lo. incrível, E incrível. é incrível. Mas estava a dizer que tu és um performer e isso iliba-te de algumas responsabilidades. Já sabes onde é que eu estou a querer. Já sei. Porque nós falamos de humor, às vezes é criticado porque ofende, porque passa-se a barreira, porque Gostam muito de falar dos limites, do do humor. é confortável estar na tua posição. Porque a pessoa faz isto, olha, já está, é um boneco. Não fui eu que escrevi. Provavelmente há muitas coisas que eu faço que não penso daquela maneira, nem tenho tenho uma opinião diferente do boneco que estou a fazer em relação ao caricaturado. Estou a cumprir um texto. Mas dizer às que vezes não... também tenho que dizer, olha, não me sinto confortável de dizer isto em relação a esta pessoa. Já te aconteceu. Já. E já te aconteceu também o contrário. Já me Dizes que aconteceu. sim e depois arrependeste a seguir. E arrepender-me, e como tenho essa coisa de, olha, Vê se passa. depois cai a ficha quando outra pessoa disse eu não gostei, ou E tu tentas argumentar, explicar o porquê, ou tentar justificar a piada, ou... aí tenho a responsabilidade como pessoa de se tiver que ser fazer um pedido de desculpa. Público.
Ou pelo menos pessoal? Não, público pelo menos pessoal. Pelo menos pessoal. Já aconteceu. Queres falar sobre isso? Eu por acaso conheço um episódio. Não, olha, por exemplo, e há uma pessoa que eu admiro. No Portugalex nós chegámos a fazer a caricatura da Ana Malhoa e acho que houve uma altura que provavelmente entrámos ali por um caminho e tu não que eu não conhecias tinha, a Malhoa? Não conhecia, nem conheço pessoalmente. Isso torna mais fácil a coisa quando nós não Pois, conhecemos. exatamente, quando não conhecemos a pessoa. E eu admiro imenso, não é um género que eu ouça, mas eu admiro a pessoa pelo trabalho e admiro o que ela conseguiu, entretanto, não é? O que ela conquistou. O que ela conquistou, e tenho um maior respeito mesmo. E às tantas percebi, nós chegamos ali ao Portugalex, temos um texto que nem é preparado em casa. Muitas vezes vocês recebem os textos quase na hora, não é? Lemos na hora. E de facto, o que se queixaram, que eu recebi as queixas dos visados, dos progenitores, dos progenitores, e pensei de facto, fica-me bem fazer um pedido de desculpa, porque também não gostaria que tivesse sido comigo. Se calhar passámos ali um limite do humor. Esta é uma questão que acho que vai sempre existir. Vai sempre existir. Vai sempre existir. Agravou-se agora, agravou-se felizmente. E vou dizer felizmente porque... Claro que se eu me imitasse o Hitler e ele se fosse vivo hoje em dia não lhe pedia desculpas. Exatamente, por nenhuma. porque há uma coisa chamada liberdade, não é? Que nós conquistamos. Exatamente. Portanto, felizmente agravou-se haver a possibilidade de nós ofendermos e as pessoas se sentirem ofendidas. Não venham agora contra outros. Antigamente é que era bom, perdeu-se o respeito. Já, está bem, pois não podias, se calhar... Há sempre ali uma fronteira tramada. Mas também temos que ter essa humildade de reconhecer. E só nos fica bem. Pois, calhar... Acho que só nos fica bem. Só que é complicado quando nós conhecemos efetivamente os visados. Pois, é mais fácil a um humorista agora, e não sei se tu acompanhas as novas fornadas de malta que está a fazer comédia. E essa malta, como não tem compromissos com ninguém, pois, sim, dispara para todo lado. Completamente desresponsabilizado. E é cartuchos daqueles mesmo para estragar. Não é zagalote, não é chumbinhos. Há quem diga, por exemplo, que o Herman perdeu um bocadinho a sua a acidez e a partir do momento em que começou a conhecer claro. políticos. Gente... Como vai acontecer com esta nova fornada. Sim, mais cedo ou mais tarde. Como estavas a falar há bocado nas manobras de diversão, nós éramos cáusticos. Valia tudo. O Bruno era o mais cáustico de todos, mas valia tudo, éramos novos. E lembro-me do Levanta-te e ri, os palavrões, eu fiz sketches, dizia palavrões, aquilo era uma coisa. Éramos miúdos, completamente desresponsabilizados. Mas tu Levanta-te e ri fizeste stand-up? Não. Foi sempre com as manobras, não foi? Foi sempre com as manobras. Porque tu, o stand-up é uma cena também relativamente recente da tua vida, não é? Não, o stand-up eu não gosto de estar sozinho em palco, acho. Olha. É um bocado medo. Minha ufa. Não é bem isso, porque eu depois fiz o Caveman e foi uma coisa que me deu um gozo isso é uma peça especial, brutal. é uma peça. E é um texto maravilhoso. E sabia que era uma fórmula que resultava muito bem. Sim. E deu-me um gozo especial fazer o Caveman. Felizmente, hoje em dia tenho um grande companheiro de cena de comédia, que é o Eduardo, e enlouquecemos. E isso, eu gosto muito da contracena. Sozinho. Não, isso, por um lado, no público, em palco com o público. Por outro lado, é a escrita também. Tu não escreves as tuas próprias, não tens essa valência? Não. Porque agora, os puristas dizem que tem que se escrever. Agora com o Eduardo, nós vamos criando ao longo dos espetáculos, vamos criando muitas coisas, umas que deitamos fora, outras que. Mas é uma liberdade diferente do que ter ali um texto fechado. Sim. E fazer dupla é maravilhoso. É maravilhoso. Porque nunca sais fora de pé, porque tens sempre alguém que te puxa. E como o Eduardo tem essa experiência de palco e de sozinho em palco, estou sempre à vontade. O Eduardo é capaz de estar meia hora com uma guitarra a cantar uma música só. E depois faz variações. Camaneque. Meia hora disto. Está meia hora disto. E as pessoas regar. É maravilhoso. E é isso que eu gosto muito do Eduardo. Está-se nas tintas. Está-se a divertir. O Eduardo tem essa coisa. Vi o Eduardo hoje de manhã, às 6 da manhã, no Marquês de Pombal. Todo nu. A cumprir uma promessa. Pronto. Se Portugal fosse campeão.
Vibraste muito com o jogo? Epá, Como é que foi a tua vibrei cena do muito. jogo? Como é que Eu foi não em ligo público? muito a futebol e se me perguntares, eu sou do Benfica, mas se perguntarem um jogador do Benfica, eu não sei dizer. Já sei, mais ou menos. Mas Como é que foi a tua final de tarde, então, ontem? agora com a seleção vibrei, roí as unhas todas, fiquei com os dedos. Vibrei mesmo, porque acho que estávamos a precisar deste. Isto é um bálsamo. Mas ficaste em casa? Fiquei em casa, sim. Paraste umas entradas? Porque também não posso sair, porque temos a bebé. Sim. E a bebé, coitadinha, assusta. Podes sair o quê? Eu vejo as celebrações do Marquês. Bebés de colo às 4 da manhã. Ela está a curtir. Ei, acorda. Mas nós fizemos uma vez lá em casa com mais gente e quando gritámos golo, o grito muito alto. Não foi fixe. Então fizeste umas entradazinhas. Fiz umas entradazinhas e tal. E agora vimos o jogo, este último jogo em casa. Epá, vibrei. E já estávamos mesmo, o país estava a precisar disto. Eu odeio dizer que nós vivemos do fado, futebol e Fátima, como os antigos, mas estávamos mesmo a precisar. É um grande bálsamo, não é? Epá, é genial. Não, e ver o país todo unido numa coisa destas. E nunca ganhámos. Eu não vibrava tanto desde que o Carlos Lopes ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 84. Ficámos todos colados ao ecrã às 3 da manhã a ver o Carlos Lopes e depois a Rosa Mota, o suar das mãos e éramos putos, e depois a Rosa Mota em Seul também. E, pá, foram coisas que aquilo fez-nos muito bem, faz muito bem. Eu acho que nessa altura eu era católico. Eu tinha, portanto, 10 anos. Eu rezava, bué. Eu tinha, portanto, 84, eu tinha exatamente 10 anos. Do Porto a ganhar o campeão europeu também. Essas coisas fazem-nos muito bem. Mas depois tenho uma cultura. Sabes mais coisas. Eu sei, mas era português quando foi aquele gol do Matcher. Sim, de calcanhar. São coisas que ficam. Vês, como eu lembro-me, isso ficou para a história, verdadeiramente. Não, e aquilo que vivemos ontem, já alguém o disse isto. Acho que foi até o pivô da RTP que o disse. Nós daqui a 20 anos vamos lembrar-nos disto que tivemos cá. E eu lembro perfeitamente que em 2016. Onde é que estavas no 25 de Abril? Eu estava em casa, eu por acaso estava a comer uns cogumelzinhos que eu fiz e um paté de atum e estava ali e vibrei, pulei e os meus putos a verem. Maravilhosa. Eu disse aos meus putos: vocês estão a assistir a história neste Foi momento. o que eu disse à minha filha. Eu disse isso à minha filha: tu estás a assistir a um momento histórico. Nem o teu pai viveu uma coisa. Eu até coloquei a voz e disse: exatamente, o teu pai viveu uma coisa. Altura. Muitas horas agarrado ao televisor a ver se o Festival da Canção ganhava uma canção. E os Jogos Sem Fronteiras? Eu vibrava com os Jogos Sem Fronteiras. Mas esses ganhámos. Éramos bons, ganhámos algumas vezes. E era um bocadinho o mesmo fenómeno, porque éramos nós, é como se fosse a nação ali. Mas só que em Festival vez de jogar da a bola, Canção. era a saltar em. Para os Jogos Sem Fronteiras. Era O Festival da Canção também ficávamos colados ao ecrã. Mas hoje em dia já não é a mesma coisa. Mas nunca tive esperança. Mas na altura o Festival da Canção era. Hoje em dia já não, aquilo não. Mas aí, desculpa, já não é nada. Mas tu és um gajo que gosta de musicais. E eu estou-te a ver vibrar com o Festival da Canção. Agora, o Festival da Canção nunca vibrei. Nunca vibrei. Não tínhamos hipótese nenhuma. Pois, não tínhamos hipótese nenhuma, é verdade. E nunca vibrei. Os Jogos Sem Fronteiras vibraram. Mas os Jogos Sem Fronteiras, sim. Aí assim. Aí vibrava, ver quem é que conseguia atravessar a piscina em cima de não sei o quê. De um cilindro. Vibrava. Claro. Agora, tu tens essa sensibilidade dos musicais. Tu curtes mesmo musicais. Tu és homem para ir a Nova Iorque ver um bom musical. Ver um bom musical, não gosto de todos. Eu não gosto daquelas coisas muito pirosas dos Cats e de. Não, é pá, esse aí os não. Cats por acaso é fixe, elas todas com aquelas roupinhas escoliantes a fazerem de gatas. É que metade daquilo é feito de gatas. Já curti mais esse género. Hoje em dia não. Gosto daqueles musicais como um que fui ver do Spamalot, dos Monty Python. Conseguiste o lugar? Consegui ver há uns anos o Spamalot. Não, estás a falar do Hamilton. Sim, isso é outro. Sim. Do Hamilton. Eu estive agora em Nova Iorque e estava completamente esgotado. Pois, isso é muito complicado. Fui ver mais o quê? Fui ver o Book of Mormon, que é um musical, uma coisa maravilhosa. Mas lá está, são musicais, foi escrito pelos gajos do South Park. É pesadíssimo. São corrosivos e. É absolutamente genial. Cáusticos. Eu gosto desse assim que um bocado de gozo aos musicais também.
Então já não é metacomédia, é meta musical. Já é o meta Avenue musical. Q, esse género de musicais. Não gosto Avenue daqueles Q. muito clássicos, não. Para isso temos a ópera. Olha, eu gosto de Lá ópera. está, isso sim. Curtes ópera? Curto. Eu curto muito ópera. Curto. É muito caro ver ópera, mas vale a pena. Mas vale a pena. Cada cêntimo. Para ver um Jesus Christ Superstar, vejo uma boa ópera e pronto. Falaste do Avenue Q. Mas eu estou contra mim, falo, Então. porque eu gosto do Jesus Christ Superstar. Ui! Há esses clássicos. Ui, que ele Eu gosta do Jesus Christ Superstar. gostei na altura. E sabes as músicas e tudo? Sei algumas, sim. O Evita nunca papei o Evita. O Evita acho que a maior piruzeira. Esse não. Esse, por exemplo, não. Isso é uma história verídica, é bonito. É pá, mas é muito apiroso. Evita Então, quando fizeram o filme do Don't musical. cry for Ai, me, não. Argentina. Não, esse nunca. E o Fantasma da Ópera também nunca fui grande fã nem do Cats. Mas há outros muito bons do Weber. Há o Sunset Boulevard, acho que é muito bom. Tens que me dar aí uma lista. Eu digo isto, mas Eu fui ver eu um nunca do vi nenhum. Weber, o último que eu vi do Weber não teve muito sucesso e fui vê-lo a Londres, que se chamava Woman in White, e era uma coisa meio vitoriana, com projeções, que era uma coisa muito boa. E lá está, não se deu ao piroso do... Era meio operático nesse sentido. Era, sim, exatamente. Tens que me dar aí uma listinha. Eu confesso, isto é puro preconceito. E se calhar é um dos poucos preconceitos que eu tenho que... Já está na altura, né? Porque acho que nós com a idade é bom que se desfaçam alguns preconceitos. Um preconceito recente foi a ópera. Comecei a curtir ópera há 7 anos para cá. Fui ver uma peça no São Carlos e olha, É maravilhoso. olha que fixe. E depois comecei a ver noutros locais. O power da orquestra e das vozes é uma coisa extraordinária. E há muita malta que tem preconceito justamente porque nunca viu. Exatamente. E eu confesso que tenho um preconceito com os musicais. Uma das primeiras óperas que eu vi foi uma que é até um bocado maçuda, que é o Indomineo do Mozart. Não conheço. Era Pesadota. mas aquilo é tão poderoso, uma vez vi um ensaio em geral do Tosca. Foi a primeira, estava nas Belas Artes e vi o ensaio geral do Tosca, do Puccini, e hoje em dia Todas as óperas minhas, do Puccini são fantásticas. absolutamente geniais. O Verdi também, mas o Puccini para mim é... Só agora sintonizaram este programa. Nós estamos maluco, beleza, estás a falar de ópera. Isto ninguém vai ver isto. Onde é que estão as piadas porcas? Onde é que está o Unas a dizer cascata de esporra? Peço desculpa, o maluco beleza é assim. Bom, vamos aqui a algumas perguntinhas. Duas pelo menos estão cá. Agora mas um dos grandes musicais que vi que eu adorei foi o Les Miserables, por exemplo. Qual? Desculpa. Les Miserables. Les Miserables, sim. Lindo. O filme, curtiste de ver o filme? Já não gostei tanto. A adaptação. Gostei foi de ver aquilo ao vivo. Pois. E com as soluções cénicas que eles arranjaram, da barricada e tudo aquilo, foi fascinante. O que é fascinante é que tu tens uma grande voz, mesmo. Tu és um gajo que canta. Adoro, tanto que eu tive o privilégio de fazer o Bloom dos produtores quando fizeram cá. Aliás, eu acho que fiquei naquele casting porque já tinha visto 2 vezes o musical e sabia tudo de cor. Tu estavas completamente à vontade. Os Produtores foi assim o único musical que eu me recordo com algum sucesso. Sim, foi uma coisa muito ambiciosa de fazer uma coisa daquelas. Os produtores no nosso universo. Eu estive assim a fazer. Pois foi. Não fiz porque houve aí olha, não posso contar essa história. Enfim, mas tu não gostavas. Tu eras gajo. Sinceramente, se tu quisesses, eu invejo isso porque eu tenho pena de não saber fazer muitas coisas, nomeadamente cantar, tocar um instrumento. Eu não sei fazer nenhuma delas. Não sei se sabes tocar algum instrumento. Piano, tive aulas de piano. Mas tu cantas, tu cantas. Canto, mas e tenho mete-me raiva handicap, pessoas como e tu. Nos produtores senti esse handicap de dançar enorme. Dançar. Mas eu dançar também só sei dançar a nível da. Foi tramado. Mas ajeitei-me, fiz bem, cumpri. Bem, essa ideia também é ter graça. Como outras pessoas tinham um handicap de não cantar e cumpriram e dançavam melhor. Pronto, houve ali um equilíbrio muito jeitoso no elenco, nesse nível. Sim. Mas estava eu a dizer que me mete alguma raiva, provoca alguma raiva, pessoas como tu que têm esse talento e não o explorarem mais. Pois, se não há resposta, não há resposta. Não vou responder. Pronto. Então. Mas nunca pensaste nisso? Não, eu não era, por exemplo, rapaz para ter uma banda.
Não. Mas um musical faria. Que me interessasse, faria. Ok, porque há um pretexto para cantares, porque estás a ser ator e estás a interpretar, mas tu seres um cantautor ou intérprete. Não. Ai, se eu soubesse cantar como tu. Eu faço quizombas. Faço quizombas e raps. E está ali o Marco Almeida, depois o nosso técnico, o meu técnico, a fazer ali a correção de tom. O autotune. Não, que é o Marco Autotune, neste caso, não é auto, é o Marco que vai lá. A minha mulher é que não canta nada, desafina. E eu faço o teste, olha, canta aos parabéns para eu saber em quantos tons, quantas vezes é que mudaste tom. E ela começa, parabéns a você, nesta data querida. Olha, tu conseguiste cantar os parabéns em 5 tons diferentes. Então, 5 tons é muito bom. É muito bom. Então não é bom ter cantado em 5 tons. É versátil, é versátil. É maravilhoso. É versátil. Tu mudaste de tom 5 vezes. Então isso é muito bom, não é? Tu detetas isso? Deteto, sim. Quantos tons é que eu vou cantar? Eu tenho... Isto é super arriscado, porque não tenho aqui o Marco Almeida a fazer o tuning. Parabéns a você. Já me daste tom. Já desafinaste. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Impecável. Hoje é dia. Não, me daste tom. Como é que você dá os parabéns a você? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Marco, ele está correto, Marco. Cantou bem. E cantei sem a voz tocada nem nada, quer dizer, mas não me dei tom. Devia ser uma coisa gira. Quando se canta os parabéns a você assim em uníssono, não é? Com várias pessoas a cantar, cada um tira o microfone e depois isolarmos. É para isolar. É maravilhoso. Eu muitas vezes quando estou a cantar os parabéns a você assim em grupo, eu só canto algo mais fácil. Parabéns a esta felicidade, anos, vida, salva de palmas. Esta eu sei, esta é muito bem. Entre sempre muito bem. É como se falas as tecas a cantar. Ok, então vamos aqui ao patreon.com/ruiunas, as perguntas que milhares e milhares de pessoas deixaram. Eu fiz uma filtragem e só algumas é que têm o direito de serem aqui pronunciadas por mim. E são as seguintes. Espera aí. Espera. Olha, a tua personagem favorita é a bicha, como é que eu costumo dizer? A bicha gordurosa. Esta bicha é a minha personagem favorita que tu fazes. É para tudo assim, tudo antes de. É que isso escorre óleo. É que não é azeite. Mas eu tinha uma pessoa assim que era a minha vizinha Alfama, que falava assim. Aqui ia passear o cão. Ia passear o cão e É uma coisa ordinaríssima. Com o cão. Vai, bolinhas, andar no que é para levar da. Não. Vais levar nem. Vais levar andar na que é para levar da. Olha. Se é isto alto. Com o cão. Tanta cadela. Tarada da merda. E era tudo assim. Morreu carbonizada. Sim, antes disso. Antes de irmos às perguntas, vamos falar de carros. Mas era uma senhora até. Era uma senhora, não era uma bicha. Só que o prédio ardeu. Pá, é horrível. Nós não estamos a rir. Não estamos a rir. Não, aquilo foi uma coisa terrível. Um dia cheguei do Herman e estavam bombeiros. Era uma rua típica dali da zona da Alfama, era a Feira da Ladra. E o prédio tinha ardido porque elas andavam. Elas não eram boas da cabeça, andavam com velas em casa porque tínhamos cortado a eletricidade. Sabes quem é que ateou o fogo? Quem? O cão. O cão. Opa. Claro, mano! Anos e anos! Tu cala-te com isso, que ainda hoje tenho a imagem do cão, porque os bombeiros saíram, levaram os corpos das senhoras, que Deus as tenha.
E eu perguntei ao meu pai se já podia ver como é que aquilo era um sótão, como é que ficou, o estado, em que estado é que aquilo ficou, que era uma estrutura também já muito antiga, e eu subi lá assim, uma curiosidade mórbida de ver, e não tinham ainda retirado o cão, então estavam bolinhas debaixo de uma mesa assim. Um cão preto só com os dentes assim. Eu tive a maior agonia da minha vida. Pronto, já partilhei este momento. Nesta altura está a malta dos defensores dos animais. Como é que é possível? Mas tem graça. Não, tem graça. Imagina vocês num sítio. Não. E eu sou completamente defensor dos animais. Também eu. Mas chegar lá assim e ver um cão debaixo de uma mesa que deve ter sido horrorosa, deve ser uma morte horrorosa, mas ver o cão. É uma imagem. Eu estou-me a rir só da tua cara, não estou-me a rir do cão, atenção, estou-me a rir só da cara do Manel, ok? É horrível. Tu gostas de carros? Gosto de carros. Gostas de conduzir carros? Gosto de conduzir carros. Gosto de tuning e Olha, eu acho que este carro, tu és de Setúbal, onde há uma grande indústria de tuning, há uma grande tradição. Montijo, Margem Sul, toda a Margem no Sul. Geral, há uma tradição de grandes bufadores e alarões. Eu por acaso escolhi um. Por acaso o teu Sabes carro. que outro dia vi um carro maravilhoso com um Gandalf. Um Gandalf? Um Gandalf. Grafitado? Mesmo assim, boy. Mesmo assim, Gandalf. mesmo à maneira. Anda aqui com o Gandalf. É do Gandalf, man. Se bem que eu tenho saudades. É uma tradição que se está a perder, que era o símbolo daquela discoteca. A Penélope. A Penélope. A Penélope. Está-se a perder isso. Pá. Está-se Já a é perder, raro ver carros. De Ibiza ou de Benidorm? Era uma de coisa Espanha, assim. Era de Espanha. O que é que levava as pessoas a pôr uma o Penélope. autocolante com a Penélope? Ou com um gajo, um autocolante com um boneco enjoado atrás, lembras-te? Sim. Mais vale ter o Gandalf. Mais vale ter o Gandalf. Mais vale ter um aileron do caralho. Exato, vai dar um bom aileron. Um bom aileron. Em qualquer carro, fica bem em qualquer carro. Claro. Para estragar qualquer carro. Luzes azuis por baixo. Claro. Só que isso acontece. Existem carros assim. Existem carros assim. Tu tens por acaso um bom carro de família. Eu conheço o teu carro, vamos fazer publicidade do teu carro. Claro. Apesar de eu ter comprado igual a minha. Exatamente. Comprámos no mesmo stand. Justamente. Não foi no standvirtual.com, mas podia ter sido, se quiséssemos um carro em segunda mão. Porque o standvirtual.com é o local certo para descobrir o carro dos vossos sonhos em segunda mão. Ou em terceira ou em quarta. Podem ter tido várias mãos. É, não é, Manel? Claro que é. Bom, então eu fui aqui porque tens um carro discreto. Sim, eu gosto de carros discretos, não gosto de. Apesar de teres uma figura bastante. Sim, mas eu gosto de ter carros bons, mas discretos, não ser grandes. Não é bem este o espadas, caso. como diria o meu avô. Este será mais um carro que também não é espalhafatoso. Mas eu escolhi aqui no standvirtual.com um carro que é um Fiat 600 BEPI. Olha que é um carro que, não sendo, portanto, espalhafatoso, espalhafatoso, também não é discreto. Portanto, é ali um meio termo. E estamos a falar de um Fiat 600 BEPI, que eu nem sequer faço ideia do que é isto quer dizer. E tem aqui estes detalhes, não sei se isto vem de série ou não. Isto é um Fiat 50? É 600. Pensava que era o 500. Não, é o 600. Como ouvi uma vez em Setúbal a dizer à mulher: olha, mulher, quando tinha surgido no mercado o Fiat 50, vai ali um 50. Eu não sei se este carro já veio assim de origem. Com Já, este detalhezinho aqui é capaz das de vir, coisas. Olha aqui. Olha para. E com BEPI. BEPI. Não, é porque vinha assim. BEPI. É querido. E com isto, e está com um preço do caraças. Tu com 1100 mocas, negociável. Sério? Tu se cá com 1000 biscas, chegas à frente e faz um vídeo direito em Setúbal. Isto pode ser um bom carro para tu ires a Setúbal. Pois é. Sempre Sempre vais a Setúbal, bumba. Vou com o BEPI. Tens aqui ir ao Porto Pescal. Ou então, não sei, que isto é do Porto. Ao senhor Auto Ortigão. Pronto, muito obrigado. Auto Ortigão. Mecânica geral, Ortigão. lavagem e comércio automóvel. Que era aquele boneco Ortigão, não? O Ortigão era aquele boneco da Disney. Não havia um boneco que era Ortigão? Não. Com um chapéu que era muito campónio. Não, que era um boneco... Ortigão. O Ortigão, não era um Ortigão. Vamos já aqui ver isto. É a vantagem. Bastante do nome Ortigão faz lembrar esse boneco. Ortigão Walt Disney? Sim. O Walt Disney. Vamos já ver o que é que está aqui a acontecer a nível do Ortigão. Ortigão. Não, há Ortigão.
Urtigão. Ah, não, peraí, tem razão. É o Urtigão. Urtigão. Não é Ortigão. Urtigão, exatamente. É uma personagem de... Está aqui. Tá, pois, exatamente. Tu tens uma cultura extraordinária. Exatamente, não é da Disney, é da Warner. Não, é da Disney, dos estúdios Walt Disney. É. Banda desenhada dos estúdios da Walt Disney. Não, é parecido com o outro careca que andava atrás do pato. O nome original, Hard Aid Moe. Morada, Brejo das Ortigas. E está aqui. Cabanas de Palmela. É pá, extraordinário. Olha, devo dizer, ainda a propósito da bonecada, eu tenho de fazer aqui o meu respect absoluto. Eu sou um admirador do teu trabalho, Manel. Devo dizer. Do teu. Tu, e perdoem-me todos os meus colegas, porque eu também sou um colega teu nesta área, dobradores de vozes, tu és o gajo mais versátil e pá, mais completo a dobrar. Tu já fizeste personagens pá, absolutamente deliciosas de filmes de animação. É uma cena que nos dá muito prazer fazer. Dá um prazer. Não dá assim, não é seguramente pelo guito, mas é dá pelo amor, e tu és absolutamente extraordinário a fazer bonecada, mano. Tu és muito bom a fazer isso. Mas sabes que nas dobragens portuguesas, um dos bonecos que eu mais gostei de uma dobragem foi um boneco teu que tinha um sotaque africano. O que? O Gangue dos Tubarões? Não, o Gangue dos Tubarões, que fiquei fascinado. É só mata-tubarões! É mata-tubarões! Muito bom, que era o Will Smith. Era o Will Smith. Dobravas o Will Smith. Aliás, e era maravilhoso. O facto, e trabalhamos com a ONER também, que é um estúdio e o facto de dobragens. nos deixarem fazer, para além do timbre, darem-nos a liberdade de fazer sotaques, e isso é maravilhoso. Mas isso é mérito da distribuidora que vá, ok, pois, façam isto aqui à nossa maneira. Mas no caso desse filme do Mata Tubarões, tramado porque as feições eram do Will Smith, sim. Que foi que eles obviamente ao fazerem o filme fizeram já contar com a como voz. A Disney sempre fez. E eu tive que fazer algo meio africanizado, exatamente, pronto, para ir buscar também aquela voz niga do Will Smith. Como eu fiz no Rango, por exemplo. O Rango ficava estranho. O Rango muda de personalidade, aquele camaleão muda de personalidade para um gajo do Oeste. E se nós fizéssemos um português assim, tipo Old West, ficava só esquisito. Estranho e esquisito. Sim. Então resolvi falar mesmo à Setúbal, mesmo à maneira. E depois todo o elenco do filme, ou eram lentejanos, ou eram algarvios, foi maravilhoso. E isso dá um de atrás do ranco. Esse ranco é muito fixe. Eu por acaso faço lá uma postagem muito pequenininha, que não tem muita graça. A minha. Mas agora vais tirar um filme daqui, em agosto, que é o Pets, a vida secreta dos nossos bichos. Exatamente. Esse é maravilhoso. Vocês têm que ver esse filme. Vocês têm de ver esse filme. Sim. Eu já vi a apresentação. O Eduardo faz também o Eduardo também faz um canito. Eu faço um coelho delicioso que é o Pompom. Eu já vi esse coelho. Tem de ver mesmo. Bom, vamos às perguntinhas para fecharmos perguntinhas. Vamos lá despachar. Então, quantas perguntinhas temos? Já são mais, acho eu. Espera aí, há pouco estavam duas, agora estão 4. Uau. Bom, Catarina Martins pergunta: olá, Raiunas. Manuel, o que achas que te diferencia entre todos os humoristas portugueses? Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Isso não é nada fácil. É que não sei mesmo responder a isso. É ser diferente, olha, é tentar ser diferente de todos, é tentar não fugir não tentar imitar ninguém, e ser fiel às minhas referências e ao que aprendi, acreditar naquilo que faço. Por aí, essa é a resposta correta e certíssima. Mas há aqui uma outra coisa, não sei se te acontece também, que é nós inadvertidamente e inconscientemente imitarmos colegas nossos. Sim, se às vezes. Ou por admirarmos muito, ou por convivermos muito com eles. Ou por convivermos, eu dou por mim. Eu tenho tiques do Eduardo, por exemplo, como o Eduardo também tem tiques meus de convivência, ou do Monchique, ou da Bola, do Herman. Apanhei. Claro. Mas esses apanhei desde pequenino, ao vê-lo. E às vezes temos que nos policiar um bocadinho, não é? É verdade. Porque não damos conta. Não damos conta. É por admiração, é por. E por exemplo, fácil. Está a imitar o Herman. Está a imitar o Eduardo Badeiro. É verdade. E não é por convívio. É por convívio. Sim. No seguimento desta pergunta, eu lembrei-me também de uma coisa. Tu tens algum método? Tu treinas em casa? Como é que fazes? Tenho. Primeiro vou sempre pela voz.
até à exaustão, ouvir a voz de uma imitação, ou para criar um boneco vou sempre primeiro para a voz e depois pelo corpo mas primeiro é sempre a voz. Primeiro que tudo é decorar o texto. Sim. Isso aí é sempre, tem que estar na ponta da língua E depois podes fazer jazz, não é? e depois poder trabalhá-lo. Exato. Sim. Mas o Peter Sellers é um dos meus grandes ídolos, o Peter Sellers, o Woody Allen, os Monty Python, mas sobretudo o Peter Sellers, e que ele dizia que o primeiro começa sempre pela voz, a criar a voz da personagem. E eu vou um bocadinho por aí. E tens a tal vantagem, como tens uma elasticidade vocal extraordinária, isso é uma grande benesse que tu tens, não é? Uma grande, grande vantagem que tu tens. Por isso é que eu deixei de fumar também. Porque estava a estragar o meu instrumento. Só o instrumento mais importante. O instrumento mais importante. Sim. Paulo Pinho RP pergunta: boas, Lorde Emanuel. Com o aparecimento quase diário de novos comediantes, torna-se cada vez mais difícil estar no auge. Qual o segredo para seres um comediante de topo há tanto tempo e conseguires manter-te lá? A escola do Rei Herman é um contributo enorme para isso, não é? É. Abraço aos dois. Aprendi imenso com o Herman, a humildade, o trabalho, trabalhar muito. Aprendi isso, nunca me deixar deslumbrar, e também o facto de ser esta timidez também me tem ajudado, e tem-me ajudado sobretudo a ter os pés sempre muito bem assentes na terra. E vejo o aparecimento de novos humoristas com muita alegria, sobretudo por perceber, ok, eu conquistei o meu espaço, agora é mantê-lo. Se me permites a pequena provocação, não? Sim. Tu ao longo destes, já são 15, 17, quantos anos de carreira? 17? Aí, quase 20. Já cá estava, portanto, para aí. Tu nunca foste um frontman. Não é? Tu nunca tiveste o foco, não foste o leading man, não é? Não. E sabes que às vezes trabalha-se muito mais como. Às vezes isso, não é? Isso pode, em certas alturas, me ter prejudicado, de não me chegar à frente. Mas eu gosto de ter o meu caminho, mas por outro lado, limpo. Estás sempre a trabalhar. Pois é isso. Eu gosto muito de ter ali o meu caminho. A tua imagem nunca se desgasta. Pois, exatamente. Eu gosto muito de ter ali o meu espaço. Nunca me cheguei assim muito à frente. Não é uma e crítica. nem é por preguiça, é mesmo para manter. E acho que é muito inteligente da tua parte. Sim. Porque estás sempre a trabalhar. Não desgastas a tua imagem, estás sempre a trabalhar, sempre a evoluir, sempre a... E não por isso tenho o privilégio de ter feito sempre aquilo em que acredito e com quem gosto de trabalhar. Tu agora estás num... Eu confesso que te invejo um bocadinho. Nós já fizemos um projeto juntos com o Eduardo Madeira e com o Machado, que foi o Anticrise, que passou porque muita gente não viu, era na RTP, poucas audiências. Eu acho que beneficiámos o facto da RTP ter algum desnorte em termos de direção, o que nos dava uma liberdade absoluta. E bem, nós não devíamos ser pagos para fazer aquilo. Nós divertíamos tanto. E isso também é outra coisa. Fazer aquilo que acredito e também o que me diverte. Cada vez mais tens esse... Só faz sentido fazer humor se eu me divertir. Com muito trabalho, mas também é divertir-me. E agora estás com os donos disto tudo, que agora vai fazer uma pausa, não é? Sim, e aquilo, imagino, vocês devem curtir muito. Tenho alguma inveja. Mas há ali muito trabalho. Não tenho dúvidas, eu sei. E já vamos acusando o desgaste de não pararmos desde setembro do ano passado. E de criar novos bonecos e estamos na altura de convidarem um Rui Unas. Convidámos-te, foste lá que foste, estás no quadro dos melhores convidados. Olha, fixe. Muito obrigado. Por também alinharmos muito bem, trabalhámos há muitos anos. Senti-me também ali muito bem entromado, foi muito fixe. Bom, adiante. João Ratinho, olá Lorde Emanuel, a minha pergunta é a seguinte: como é que um maluco beleza como tu consegue ser tão animado e divertido? É mesmo de ti? Ou a experiência profissional moldou-te a fim de seres o Manuel que todos nós conhecemos? Grande abraço aos dois malucos. Olha, isso... Tu és um gajo animado e divertido ou também correspondes? Sabes que eu dei uma entrevista há pouco tempo em que revelei que há um lado depressivo em mim. Sim, também como tenho. Todos os humoristas têm, então, não? O Chaplin então era... Mas claro que tenho um lado depressivo, melancólico, taciturno, sorumbático. Tenho o meu lado portiched. Não, tenho os meus momentos, ou romântico, ou melancólico, ou também gosto. Eu raramente te vi fedido, devo dizer.
Mas já te vi com a cara mais. Sim, talvez, também me chateio. Mas é difícil chatear-me a sério. Não gosto de chatices, não gosto de. Tu tens uma personalidade muito. Conflitos e tens tenho essa mesmo cena. alergia. Tens, sim, senhor. Mal entendidos, conflitos, tricas e coisas, lido muito mal com isso. E se há meio onde há tricas, é nosso. Pá, É o nosso. Nós passamos metade do tempo a falar mal de outras pessoas. Sim. Ou ouvirmos falar mal de outras pessoas. Exatamente. Incomoda muito. Então, e pessoas tóxicas tentam-me afastar. Neste meio, acho que em todos os meios é assim. Faz parte da natureza humana, não é? Mas tenho conseguido. Também faz parte da minha gestão. De carreira. Sim. Gerir esse. Manter-se neutral, não é? Sim. Finalmente, a última pergunta. Tércio Betancourt, grande nome, Tércio. Boas, Lorde Unas e Manuel Marques. Aqui vai a minha pergunta para o Manel. Qual a personagem mais difícil de interpretar e porquê? Já tive Não sei algumas se é personagem tipo, muito se é difíceis. Tive uma personagem que foi muito difícil para mim na altura que estava a começar, que me foi lançado o desafio nesse direto dos Globos de Ouro com o Herman, fazer o António Silva. A responsabilidade. Eu ainda por cima, o António Silva dos antigos é aquela minha grande referência. Eu não sou tanto pelo lado do Vasco Santana, sou És mais escola. Aquela cola. Assim. E o António Silva era desconcertante. O Vasco Santana era genial. Aquela coisa do gordinho e tal era mais. O António Silva tinha ali uns timings maravilhosos, marados. Era mais o que o Miguel Guilherme é hoje. Sim. Não é por acaso que o Miguel. Sim. É por acaso que puseram o Miguel a fazer no Pátio das Cantigas. Canção de Lisboa. O António Silva tinha aquele Lisboa, lado constante e moderno também. Tinha ali uma modernidade engraçada. O Herman lançou o desafio de fazer a imitação do António Silva quando já tanta gente tinha imitado. Só que perdoem-me aqueles que fizeram e eu nunca vi uma boa imitação do António Silva. E não sei se a minha é boa, mas tentei fazer a melhor imitação de todas do António Silva. Para mim aquilo era o grande desafio. E acho que consegui. Aquele lado, não vi você. O timbre, lá está, fui pelo timbre. O timbre também faz. Nunca ninguém tinha feito um timbre. Pá. E ele tinha um timbre, aquela coisa, não vi você, que onde bate na lâmpada. Ai, seu Camilo. Está igual. Isso é assustador. E pronto, e fui por aí. E outros conseguiram, talvez pelos gestos, mas acho que nunca ninguém, perdoe-me se eu estou enganado, por esse não é falsa timbre modéstia, não é fácil, não é nada fácil. E quando ensaiámos, o Herman ficou, uau, Marquinhos, muito fixe. E acho que correu bem. E foi muito. Acho que depois não correu tão bem porque eu estava tão nervoso nos Globos. Mas foi muito giro. Mas foi muito difícil. Foram horas. Imagina a responsabilidade, porque é muito fácil depois cair-te em cima. Exatamente, desculpa o meu vernáculo, mas odam se eu não vou fazer aqui um grande António Silva. E foi um bocado as ganas de fazer uma grande imitação. Deixa-me cá ver se está. Não, acho que não está, porque eu já fui ver se estava e acho que isso não está. Tu gostas de ver coisas tuas? No princípio tinha dificuldade em ver-me, hoje em dia já aceito e aprendo muito em ver-me. Aprendo imenso. E és muito autocrítico, nem por aí? Sou. Eu já. Eu estou a ver uma cena e há um pescar de olhos que não gostei. Nós vemos coisas que mais ninguém vê. Nós vemos coisas que mais ninguém vê. E é uma estupidez, verdade. porque mais ninguém vê. Sim. Mas, aquele gesto. Acontece. É raro eu de gostar de. Mas ainda bem. Sim, no dia em que começámos a achar graça a nós próprios. E logo à primeira, é genial. Eu sou genial e tenho imensa graça. É quando vamos por aí abaixo. Não, tu podes achar isso até, mas passado. Sim, mas. Depois de veres muitas vezes, olha, afinal não tive mal. Não tiveste mal. Não tive mal. Podia ter pescado menos o olho, mas não tive mal. E há agora, vou ser. Há muita gente nova aí a surgir que são os maiores. Muito cheios de si, né? Muito. Isso faz tanto mal. Não sejam assim, calma. Calma. Pelo menos transmitem isso. Eu acho que confundem um bocadinho o stand-up comedian, obviamente, tem que ter. Tem que ter muita coragem. O stand-up comedian tem que ter uma humildade em palco.
Tem que parecer confiante. A regra geral, tem que ir até lá, tem que vir até cá, Exato. tem que se ver, tem que ser. Sim. Mas eu concordo contigo, sabes? Deveriam apenas e só aparentar ter o ego, ok? Tem confiança naquilo que estou a mandar, não é? Se estou a entregar estas piadas, se eu não acreditar nas minhas piadas, quem é que vai acreditar? Ok. Exatamente. Mas sejam um bocadinho mais. Sim. Vocês não são. Há sempre gente que não acha-te muita piada e é normal. E hoje temos um E fenómeno. não fiquem ofendidos por isso. E temos um outro fenómeno hoje em dia dos YouTubes, que é o fenómeno que dura uma semana. Este vídeo foi muito engraçado esta semana, mas depois há outro miúdo que posta outro vídeo na semana seguinte, já esqueceu outro. Os fenómenos duram uma semana, é tudo tão rápido. Vamos outra vez à conversa de ainda bem que eu tenho o meu lugar e quero é mantê-lo. Porque há tanta coisa a aparecer, é tudo tão rápido que o grande truque hoje em dia é manter-te. Sem dúvida. E conseguires fazer as coisas que se tornem um clássico. Eu tenho que aqui pensar um bocadinho. Se calhar os últimos clássicos foram dos Gato Fedorento. Sim, concordo. Tipo, eles falam. Exatamente. Com o Bruno, com o Senhor do Bolo. Os últimos 5, 6, 7 anos eu tenho que me esforçar imenso. É como as bandas hoje em dia, não te lembras de uma banda que existe, uma banda nova que tu lembras de bandas mais antigas que marcaram mais. Hoje em dia estão bandas a surgir ao segundo e não sabes o nome de uma, eu não sei. Eu também não. É por isso que ando a ouvir muito a M80. Eu estou a ouvir a M80 agora. Se calhar eu dou por mim a dizer, a música dos anos 90, o grunge é que era bom e faziam-se coisas, se calhar estou velho, que é os primeiros sinais de velhice, quando um gajo começa... Antes é que era bom. Mas também acho que há uma crise de criatividade hoje em dia na música. Mas acho que isso é conversa de velhos. Já estamos a ficar velhos, Manel. Nós, quando tínhamos 20 anos, também ouvíamos isto. Acho que há aqui uma crise. E olha, cá estamos nós. Mas acho que faz parte de nós a ficarmos velhos e os novos a serem criticados e a dizerem que têm o ego muito grande e nós é que estamos errados. Mas fico com uma grande alegria que vejo o pessoal novo a aparecer muito bom. Muito bom, é maravilhoso. Pelo menos a quantidade é boa, porque com quantidade vem a qualidade. Às vezes qualidade. Isso é como o mar leva tudo o que é mau. Já alguém disse isso e com toda a razão. Sim, é verdade. E felizmente faço parte de uma geração em que foi assim o primeiro, na altura do Herman. O Herman era o Herman. Era o Herman. E depois cada vez vão aparecendo mais. E eu acho que faço parte de uma geração em que aparecemos ali alguns, assim, uma leva, e que estão cá. Uma boa colheita. E que estão cá. Isso dá-me um grande orgulho de fazer parte desse grupo. Tenho muita pena que alguns não façam. Olha, o caso do. Agora é DJ. Eu só quero ser DJ. Não faz o Nuno Lopes, que não deixou a comédia. Na televisão, e ele é maravilhoso. E foi uma das pessoas que também aprendi imenso, porque o Nuno Lopes, no programa da Maria, nós andávamos sempre juntos e ele ensinava-me. Ele, como tinha a escola do conservatório, método de trabalho, aprendi imenso com ele. O problema o problema dele, do Nuno Lopes, é que ele é genial, e é genial a fazer quase tudo. Sim. Faz muito bem drama, faz muito bem comédia, e ele a comédia não temos visto, se calhar não há os projetos certos, não é? E ele felizmente pode escolher, porque ele no cinema continua a ser extraordinário como ator. Na comédia vemos-lo pouco, e acho eu tenho saudades de ver o Nuno também. E tenho saudades de contracenar com o Nuno, por acaso. Muitas saudades dele. A personagem mais icónica dele no humor é aquela em que ele, como é que do Xarã? Não é do Xarã. Depois, quando ele fez aquela do. Vamos a trabalhar dos contemporâneos. Isso também foi um grande projeto. Isso foi extraordinário. Mas sim, estamos a ficar bem metade da nossa conversa no ano passado, já viste? É verdade. Juntam-se dois quarentões aqui e aí está. Falta mais malta nova. Bom, Manel, ficámos aqui seguramente mais uma hora. Nós passámos uma hora seguramente também de conversa. Claro, é sempre. Isto vai ser uma hora de conversa, nunca é. E agora isto tem alguma coisa a ver com aquela primeira entrevista que eu te dei? Nada, mano. Nada. Estavas muito divertido, estavas. Se calhar também eram os nervos, não é? Foi a primeira entrevista que eu fiz. Eu fui uma espécie de Júlio Isidro. Foste o meu Júlio Isidro nas entrevistas. Na televisão, em termos olha, que ainda há pouco tempo o Daniel Oliveira entrevistou-me e não
continuo a não ter um grande à vontade. Mas também quem sou eu para estar aqui a falar de um colega como mas Daniel, aí era colega para puxar para o lado tramado. mais... É tramado. E ele mete-nos ali naquele Ele chafurdou, não é? Ele escrafuchou. E faz aquilo muito bem. Pois é por isso que eu não quero ir ao coisa. Dificilmente me vão ver lá. Se bem que eu exponho-me imenso aqui, sabes? Pois. Então pronto. É assim como tu te expuseste, não é? Falaste aqui de coisas, falaste que viste um cão assim. Que horror, ainda me veio os direitos dos animais. E riste disso. Vai, horrível. E eu também me ri, portanto estamos os dois nisto. Se foste tu, também vou. Não, pronto, eu não gosto de tourada. Pronto, é isso, já estou perdoado. Mas depois levas com a malta da tourada. Depois levo a malta toda da tourada. E conheço muito boa gente que gosta até vamos aqui esclarecer uma coisa em relação à tourada. Eu já me pronunciei contra a tourada também. Mas eu não sou contra as pessoas. Vamos lá ver. Há pessoas maravilhosas que gostam de touradas. É verdade. Eu quando digo que não gosto de touradas, e acho que deviam ser acabadas, que é um espetáculo também não. Miserável e medieval. É bárbaro. Não quer dizer que as pessoas que gostam sejam assim. Exatamente. Deviam ter outros gostos, deviam se abrir os olhos e perceber que aquilo já não faz sentido. Mas não quero ofender essas pessoas. Pois, exatamente. Pois ficam. E depois elas muitas vezes ficam assim medievais na resposta. Pois, lá está. É um campeonato que eu não... Já te manifestaste alguma vez publicamente? Houve uma vez uma vigília em frente ao Campo Pequeno com os direitos dos animais e uma vigília silenciosa. E eu e a minha mulher e a minha filha fomos sentar ali num dia de tourada. Eu não era se era capaz de fazer coisa isso. Completamente pacífica. Eu sentei-me com eles, ainda falámos um bocadinho, e quando começam a chegar as pessoas para a tourada, aqueles gajos marialvos e não sei o quê, eu vi pessoas a cuspirem para onde nós estávamos. Portanto, fiquei um bocadinho chocado e pensei, não vou entrar por aqui. E tenho o maior respeito a quem se manifesta contra a tourada. É preciso ser uns tomates de touro. É tramado. Porque depois há sempre e essas, eu não sei, eu se gostasse de tourada, eu sentia vergonha dessas pessoas. Pois, exatamente. Que estão no meu lado. Aliás, eu lembro de falar com um aficionado depois sobre isso, e ele disse, essas atitudes também envergonham a causa tauromática. Sim, pronto, há uma causa, whatever. Bom, é neste tom que acabamos hoje o polémico. Beleza. Muito obrigado, Manel. Eu quero te ver em breve a fazer mais coisas diferentes, porque tu és um gajo só da comédia. Eu não sei se tu datias bem. Seguramente gostarias de fazer isso. Adoraria fazer uma cena com zero comédia. Sim, adoraria fazê-lo. Está para breve, um dia vai acontecer. Sim. Assim surgem os convites. Sim, claro que sim. Esse é o teu problema. Como és tão bom a fazer coisas para a risota, mas que provocam. Vou buscar. O ator de comédia é maravilhoso a fazer drama. É aquela coisa que se diz: são os melhores atores depois dramáticos. A fazer rir é sempre o mais difícil. Tens N casos. Mas, o Robbie Williams. Sim. Robin Williams. Disse Robin. Olha, lá está um também depressivo, não é? Tens o aliás, essa minha grande referência, o Peter Sellers, que faz um Mr. Chance, que é um filme dos últimos que ele faz, que faz um tipo completamente sério, que é absolutamente genial. Hajam convites. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Manuel. Obrigado. Foi um prazer imenso ter-te aqui. Foi maravilhoso. Meu irmão de armas. Vamos ver aí como companheiro, palhaço. E pronto, é isto. Foi o maluco de hoje, desta semana. Tchau. Não estragues o microfone. O que é isso? Isso não é bom. Isso não é bom. Que nem Estavas fora de tom. Estavas muito fora de tom. Espera aí. Quer giro. Olha o que eu faço. Olha como eu sou maluco. Maluco, beleza. Não, já está. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza do